dia, saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje sobre a Constituição de 1946 e a política econômica adotada durante o governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Na última nossa gravação de aula, nós falamos sobre a formação dos partidos políticos e como é que se deram as eleições, não só para a presidência da República, mas também para uma Assembleia Nacional Constituinte. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa Constituição. Compartilho com vocês já o PowerPoint para nós seguirmos melhor em nosso roteiro, né? Então, nesse quadro nós falamos da formação dos partidos políticos e agora, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Constituição de 1946. Olha, a Constituição de 1946 é, na realidade, a quinta Constituição do Brasil. Primeira em 1824, depois a segunda agora republicana, né? 1880 e 91, depois a Constituição de 1934, depois a Constituição de 1937 e agora a Constituição de 1946. Era uma Constituição em que predominou os interesses dos representantes do PSD e da UDN. Embora você tenha aí a participação do Partido Republicano, que é um partido pequeno, criado em Minas Gerais, sem muita expressão, PSB, Partido Socialista, os comunistas, né? PCB, com menor influência. Então, essa Constituição ela vai refletir justamente os interesses desses dois grupos. Por isso é que nós colocamos aí para vocês que as características dessa Constituição são características liberais e conservadoras. Vamos esmiuçar isso para a gente compreender um pouco melhor. Então, a Constituição mantém, né, o regime republicano, federativo, presidencial e representativo. O que eu quero dizer com isso? Né? Manter as unidades federadas, os estados, o regime presidencial, alternância de eleições de 4 em 4 anos, e representativo, no sentido de que voltava a funcionar o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Institui o voto secreto universal agora, diria quase que indefinitivo, mas nada em política é indefinitivo. Mas, em compensação, excluía os analfabetos, cabos e soldados, do direito ao voto. Ora, em uma população de mais de 50% de analfabetos adultos, então nós começamos a perceber que essa democracia era uma democracia muito limitada. Bom, mas em compensação, eu digo um pouco mais avançada, no sentido de que garantia as liberdades de pensamento e de opinião. Né? Então, ninguém abolia a censura, a não ser no caso da censura para espetáculos e diversões públicas. Né? Então, nesse sentido, a gente começa a perceber o seu conservadorismo. Ao mesmo tempo que cria algumas liberdades, ela conserva algumas características autoritárias. Né? Estabelecimento, preservação da estrutura da propriedade da terra, uma atitude extremamente conservadora, então não propõe nenhuma forma, né, de acesso à terra daquelas populações rurais, não é a grande propriedade, o latifúndio, né, as monoculturas, a exportação dos produtos primários. Até hoje o Brasil
é um grande exportador desses produtos, né? Mas avançava no sentido da federalização da justiça. O que significa isso? Tirava o poder dos coronéis, os poderes locais em termos de justiça, né? Porque, nesse sentido, concentrava no Supremo Tribunal Federal, né, a justiça como um direito nacional, né? Essas representações que nós chamamos de progressistas, né, comunistas, socialistas, conseguem colocar uma diretriz nessa Constituição que visava implantar um sistema progressivo de tributação. O que seria isso? Aqueles que ganham menos pagam menos, aqueles que ganham mais pagam mais. Naturalmente, isso ficou apenas no plano da Constituição, porque isso não vai, na realidade, ser de fato adotado pelo governo, nem as classes, né, abastadas haveriam não tinha interesse nenhum na implantação desse sistema progressivo de tributação. Também coloco aí para vocês a manutenção de alguns aspectos autoritários e corporativistas, né? Ela mantém, né? Essas constituições brasileiras todas têm seus aspectos autoritários, no sentido, por exemplo, de que ela confirmava a supremacia do poder do executivo, presidente da República, dando, por exemplo, o direito de nomear ministros da Suprema Corte, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Coisa que até hoje nós estamos vendo, e agora, em exclusivo, está aí, né, o governo, o presidente brasileiro, indicando aí para o Supremo Tribunal Federal uma pessoa da sua convivência, da sua intimidade, né, da sua confiança. Então, essa é uma questão que nasce lá nessa. Aliás, ela nasce lá desde o princípio, quando o Pedro I teve poder moderador. Mas continua até hoje, diria, essa anomalia ainda nas relações de justiça no Brasil, né? Como a intervenção nos sindicatos e colocando esses sindicatos como órgãos de colaboração do Estado, na medida que mantém uma regulamentação vinda desde o Getúlio, desde o Estado Novo, de um sindicato pelego, a presença desses pelegos, né, representantes do próprio Estado na relação com a classe trabalhadora. Essa Constituição aí é uma Constituição que vai durar 19 anos. Né? Daqui a pouco ela também vai acabar. Bom, no aspecto da política econômica do governo Dutra, vamos destacar o chamado Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e educação. Na medida que ele reduzia a intervenção do Estado na economia, ele mantinha um plano nessas 4 atividades do Estado, né, de que o Estado haveria de investir, que era em saúde, alimentação, transporte e educação. Isso nunca saiu do papel, porque, na realidade, conhecia muito bem o Getúlio a mediocridade que seria o governo Dutra, à medida que ele não era um político, né? Ele era um general de exército, né, extremamente medíocre politicamente. Quando eu falo medíocre, no sentido de mediano, né? Ele não era um sujeito que tinha uma relevância, né? Um olhar político mais aguçado, mais apurado. Político, né? Sem muita perspicácia. Bom, porque, só para lembrar a vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil acumulou divisas importantes, né? O Brasil é um país que deixou de importar máquinas, equipamentos, por causa da Europa em guerra, dos Estados Unidos em guerra, e passando a exportar muito alimento, né? Minério de ferro, certo? Né? Para os países que estavam em guerra. E, com isso, o Brasil acumula divisas importantes, divisas internacionais em dólar, muito importantes,
a entrada do governo Dutra libera essa economia, né? Nós chamamos de adoção de uma política econômica liberal. E de que forma isso dá? Primeiro, pela liberalização do cambial. O que significa isso? O câmbio passou a ser regulado, ou seja, a valorização do cruzeiro enquanto moeda, né, e do dólar, elas são ditadas pelo mercado. Ora, em determinados momentos, o governo até cria uma política de desvalorização do cruzeiro, a moeda nacional, né, da valorização do dólar, uma moeda padrão estrangeira, né, e isso interessa muito a essa burguesia, a classe média, burguesia industrial, essa oligarquia agrária, interessa muito esse câmbio desvalorizado para que eles possam abrir o mercado para importações. E, de fato, liberou o mercado para importações sem nenhum controle do Estado. Ora, aquelas divisas que nós tínhamos, né, no exterior, elas não duraram nem sequer um ano. Em menos de um ano, evaporou o dinheiro do Brasil todo, né? E, por causa dessa descompensação de exportar matéria-prima de baixo valor, né, e de importar produtos industriais, bens de consumo, certo? Especialmente no Brasil, os chamados supérfluos, né? Então, é um tal de importar bacia de plásticos, os plásticos, né? Na época, moda, televisores. Então, no Brasil, sequer tinha uma rede de TV, de transmissão de televisão, e já tínhamos aí muitos aparelhos, né? Era essa classe, essa burguesia, né? Tinha aquilo como poder, né? Tinha um televisor em casa e não havia programa de televisão nem canal de televisão. Então, com isso, a partir de 47, o governo percebe que está esgotando as divisas do Brasil, ele começa a adotar uma política de controle cambial. E, nesse sentido, essa política de controle ela também vai ser aí utilizada pelos próximos presidentes daí para frente. Né? Um controle sobre o que era importado e o que se estava exportando. Né? Nesse aspecto, o Getúlio, por exemplo, quando sai com essas divisas acumuladas, ele entende que essas divisas deveriam ser investidas na industrialização do Brasil, especialmente na continuidade do processo de industrialização de base, a indústria que produz os equipamentos, as matérias-primas para as indústrias de transformação, mas com a abertura de mercado do governo Dutra, isso se esvaiu. E o que chama mais atenção é que essa burguesia, que agora começa uma burguesia industrial no Brasil, ela não teve nenhum olhar, né, mais para frente, um olhar de futuro. Interessou a ela apenas a acumulação de capital momentâneo, né, com as suas importações de máquinas, de equipamentos, mas não tiveram um olhar estruturado para o desenvolvimento industrial permanente, um projeto industrial a longo prazo. Então, nós vamos perceber que, doravante, então, por muitos anos ainda, a industrialização no Brasil vai ser um processo do próprio Estado brasileiro. Né? Bom, essa política econômica do governo Dutra, ela mantém as condições favoráveis, acumulação de capital, em que sentido? Primeiro, uma política social autoritária, proibindo com que os trabalhadores, né, pudessem fazer suas manifestações, greves no sentido de reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né? E segundo, na contenção salarial, na medida que congela os salários, ou quando esses aumentos salariais ocorrem, eles ocorrem abaixo dos índices inflacionários. Lembrando a vocês que essa relação de salário mínimo, ela ainda está em implantação no Brasil. Muitas atividades ainda não estão, né, incluídas nessa política, nessas leis trabalhistas, nessas normas que regulamentam as relações de trabalho. Né? Até há pouco tempo aí,
10 anos atrás, no máximo, não chegamos a isso, né? 7, 8 anos atrás, nós vimos que as trabalhadoras e trabalhadores domésticos ainda não tinham carteira assinada, não haviam sido incluídas, né, na legislação trabalhista do Brasil. Então, nesse momento, todo o setor agrário, que é a maioria dos trabalhadores, está fora, de fato, dessas normas trabalhistas, dessa legislação de proteção aos operários, né? Então, a contenção salarial, e muitas vezes confiscando o próprio salário, na medida que você congela esse salário, né? Proibindo as suas reivindicações, né? Intervindo, autoritariamente nas suas representações. Também no ano de 1947, o Brasil assina um alinhamento ao bloco capitalista, chamado Assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o famoso TIAR. Então, o Brasil se alinha aos Estados Unidos, né? E, doravante, nós vamos perceber uma política de perseguição ao comunismo. Os primeiros atos, a partir do momento da assinatura do TIAR, é colocar o Partido Comunista na clandestinidade, ou seja, caçou o registro, de novo, dos comunistas, né? Então, lógico que o partido vai continuar existindo, mas na clandestinidade, né? E essa foi a primeira das ações. E o Brasil, a partir de agora, resolve se alinhar ao bloco capitalista. Por quê? Porque, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver duas potências surgirem, Estados Unidos e União Soviética, uma capitalista e outra socialista, e ali eles vão criar uma política de influência sobre as suas proteções, por assim dizer, né? Então, o mundo será dividido em dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista. E o Brasil vai se aliar ao bloco capitalista. Posteriormente, nós vamos perceber que o terceiro bloco sai, chamado bloco independente, não alinhado com nenhum comum. Um assunto para a gente tratar uma outra oportunidade. Saudações a todos e a todas. Tenham um bom final de semana. Até mais.